Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, temos hoje no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, esta afirmação: Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Com esta resposta, o Senhor se livra de uma grande armadilha que o haviam colocado, exatamente para evitar uma antecipação daquilo que viria a acontecer. O Senhor, como nós acompanhamos na paixão, seria abandonado por Herodes, que não o defenderia, bem como também seria condenado, e neste caso não abandonado, mas condenado a pedido dos judeus por próprio Pôncio Pilatos, que tinha o poder de absolvê-lo. Entretanto, pensando mais em si do que propriamente na justiça, Pilatos o condena. Estamos num momento muito difícil, no qual nós encontramos Jesus numa tensão muito grande, e mesmo com a saída e a estratégia maravilhosa, porque Jesus dá uma resposta positiva. Sim, se deve dar a César o que é de César, olhe a moeda, mas não podemos esquecer jamais, e por primeiro, dar a Deus o que é de Deus. E esta separação entre Estado e religião é muito importante devido à grande questão da liberdade religiosa, que inclusive hoje não é respeitada em muitos lugares, sobretudo para nós cristãos. Sim, há algumas religiões que são extremamente defendidas por alguns governos, exatamente porque elas se contrapõem a toda a proposta e a toda a vivência cristã. E em outros lugares, devido a uma questão de uma perspectiva sociopolítica, o cristianismo e toda a religião é perseguida, não havendo liberdade religiosa para nós cristãos e outras religiões expressarem a sua fé, porque isto tiraria todo o poder do Estado sobre o ser humano, como também dentro dessas visões totalitárias que negam a dignidade do ser humano, inclusive a sua liberdade religiosa, também tentam ofender e destruir todo o valor e o sentido da família, porque também ela é uma forma de autoridade que transmite valores. Então, em estados totalitários, nós não podemos ter instituições que pregam seus valores de verdade e visão de mundo e esperança, como a Igreja Cristã, a Igreja Católica, como também tentam influenciar sobre a família e destruir nossas famílias, a sua família, para tornar então um Estado capaz de reger e dizer aquilo que devemos fazer dentro da nossa própria casa. Fragilizar os casais, fragilizar o casamento, fragilizar as estruturas mais íntimas que organizam inclusive interiormente o ser humano na dimensão da fé, como também emocional, é infelizmente uma proposta satânica que se encontra em grande desenvolvimento nos dias de hoje. Ora, o que nós encontramos hoje no Evangelho é uma grande certeza que realmente nós não podemos confundir as coisas, e com isso Jesus quebra uma perspectiva, ou na verdade uma esperança do seu povo, que era a vinda de um Messias político, um Messias a exemplo de Salomão e Davi, que restituiria toda a dimensão da nação de Israel. Então teríamos um Messias forte e dominador que traria novamente todo o esplendor que se esperava, que tivesse vivido já em outros tempos. Mas Jesus diz que não. O reino de Deus pode acontecer tanto no estado teocrático, naqueles que se deixam conduzir de modo mais forte pela religião, como também o reino de Deus pode acontecer numa dimensão de um governo pagão, daqueles que não têm fé. Porque o reino de Deus, ele começa no coração dos homens. Sim, o reino de Deus começa no coração dos homens, e o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode se utilizar inclusive de um administrador, de um rei, de um presidente pagão para os seus propósitos, que é a salvação de todos os povos, de toda a humanidade. É isso que nós encontramos na primeira leitura. O Senhor se serve de Ciro exatamente para conduzir o seu propósito dentro da história da salvação, conduzir novamente o povo judeu à sua liberdade necessária, a fim de que pudesse então acolhermos o Messias que viria, o próprio nascimento do Senhor Jesus. Então, Ciro, um rei pagão, ele não adorava o Deus único e soberano, mas era movido por Deus para cumprir os seus propósitos. Querido irmão, querida irmã, é assim que nós nos colocamos diante de toda a segurança que Deus
realmente está consciente de tudo por que passamos. Mas nós não podemos esperar que Deus faça tudo, é necessário que nós façamos a nossa parte. Sim, devemos amar a Deus de todo o coração e o seu reinado começa dentro do nosso coração quando nós dizemos: sim, Senhor, reina sobre minha vida, reina sobre minhas escolhas. De tal forma que, de modo livre, possamos intervir em toda a situação sociopolítica na qual nós nos encontramos. Não devemos ser passivos com relação a tudo aquilo que diz respeito à injustiça e que falha com a dignidade do ser humano. Sim, devemos obedecer, devemos pagar os impostos. Sim, devemos compartilhar com os propósitos do Estado para construirmos realmente uma nação, um Estado bom para o bem comum de todos aqueles que dele participam. Mas nós não podemos, exatamente porque nós devemos dar a Deus o que é de Deus, não podemos consentir com injustiças, com toda forma de aviltamento da dignidade humana, como, por exemplo, a questão que gira em torno do aborto e entre todas outras querelas e situações difíceis que, inclusive, confundem muitos cristãos, muitos católicos, no sentido de um sentimentalismo aí tóxico e que impede realmente a compreensão de todo o mistério da fé, de Deus que cria o homem e exatamente criando o homem possui sobre o homem todo o poder. Assim nós cremos e assim sabemos que o nosso Deus preserva a vida. Veja os 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, inclusive o evangelho da próxima semana. É a partir daí que nós entendemos que todos os mandamentos priorizam toda a dinâmica da vida social e do bem-estar do ser humano. Afinal de contas, toda forma de pecado, ou melhor dizendo, todo vício e todo egoísmo, degrada o ser humano e fragiliza a sociedade. Sendo assim, nós devemos ter bem claro o quanto é importante a nossa obediência e colaboração com o Estado, como também a nossa resistência e liberdade frente ao Estado, na medida que nós perdemos essa coerência entre o regime político e a vontade de Deus. Então, o que devemos considerar? Devemos ver o que está em jogo. A nossa fé, quando o Estado intervém no dar a Deus e nos impede de vivermos a nossa fé como queremos e devemos viver, devemos então resistir e usar a nossa liberdade quando o ser humano perde a sua dignidade ou sofre alguma injustiça ou prepotência. Como nós devemos viver, portanto, dentro dessa dimensão, obedecendo e compartilhando os propósitos do Estado e, ao mesmo tempo, resistindo e usando a nossa liberdade para fazer a vontade de Deus? Como nos mostra São Paulo na segunda leitura. Ali, São Paulo nos coloca na carta aos Tessalonicenses, se dirigindo a eles como igreja. E qual é a característica desta igreja? Uma esperança perseverante que aguarda a vinda do Senhor, a segunda e definitiva vinda do Senhor, que irá restaurar todas as coisas e acabar com todo o mal, cumprindo assim plenamente todas as profecias escritas no Antigo Testamento e consolidando e assim favorecendo toda a esperança dos cristãos ao longo de todos esses anos. A segunda leitura nos coloca diante de uma realidade muito importante. São Paulo se dirige aos Tessalonicenses chamando-os de igreja. E dentro dessa realidade destaca a vivência com relação ao Pai. O Pai que ama e acolhe os seus filhos e filhas amados. E também o Espírito Santo que os capacita, os dá poder para viver na presença do Senhor e revelar esta mesma presença ao mundo. De modo especial, o amor do Pai e a força do Espírito Santo manifestam toda a grandeza da presença de Jesus em nossas vidas. A presença de Jesus vive verdadeira, sobretudo pelos sacramentos na igreja. E como isso acontece de modo claro? Ora, pela vivência das virtudes teologais. Os Tessalonicenses manifestam uma fé ativa, uma fé operativa, uma caridade que não se desvia de todo o esforço necessário para buscar o bem de todos, sobretudo os mais pobres, os mais fracos, os mais necessitados. E uma esperança, isso, uma caridade movida pelo amor de Deus, pelo amor que Deus tem no coração. Não apenas uma caridade numa dimensão humana e simples de dever, de ajudar, porque eu fui ajudado, eu posso ajudar o outro, apenas por uma questão de simpatia, mas por uma questão da revelação que o Senhor próprio nos fez,
que alimentando quem tem fome, nós o alimentamos também, vestindo quem está nu, nós o vestimos também. Então, a caridade nos leva a ver aquilo que as pessoas não vê, porque a caridade, ela é uma força e um poder do Espírito Santo, diferente de toda a prática de bem, ou mesmo dito de caridade, de outras pessoas que não possuem a mesma fé que nós temos. E, por fim, uma esperança que não desanima, uma esperança perseverante na vinda do Senhor. Sim, com tudo aquilo que nós podemos viver, de todas as dificuldades que hoje encontramos, inclusive na nossa realidade no mundo atual, com tantas confusões, sobretudo a clareza do que é o certo e o errado, infelizmente ameaçando a própria igreja em alguns momentos, o que é certo, o que não é certo, nós temos a certeza de que o Senhor virá e haverá de nos encontrar com uma fé operante, uma caridade que não se desvia de todo o esforço que ela exige, e uma esperança, na certeza de que, seja Ciro, seja qualquer imperador de Roma ou mesmo Herodes, na certeza de que Ele é o Senhor e que tudo governa e que tudo permite e faz para que a sua vontade e a sua promessa se cumpram. Novos céus e uma nova terra. É o que move o nosso coração na construção, no compromisso da construção hoje do reino de Deus a partir do nosso coração no mundo, em estruturas mais justas, que valorizem o ser humano, exatamente como Deus o criou por amor, não para dominar, não para escravizar o homem, nem para se servir do homem, mas exatamente para revelar no ser humano, a partir do ser humano, toda a grandeza da criação, de um Deus que ama e um Deus que está sempre presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória.